graça e paz. Aqui é do canal A Chave Revelada. E hoje nós vamos mergulhar num tema que é absolutamente fundamental para a nossa caminhada cristã, a nossa comunicação com o Espírito Santo. Vamos explorar juntos textos como João 14 e Romanos 8, para entender não apenas quem Ele é, mas como podemos aprofundar nosso relacionamento com Ele. Muitos de nós sentimos que essa comunicação está falhando, que há um ruído, uma distância, e frequentemente a primeira desculpa que nos vem à mente é a falta de tempo. Mas será que o problema é realmente o relógio ou existe algo mais profundo que precisamos entender? Ao final deste vídeo, eu creio que o Senhor vai te dar uma chave para destravar uma nova dimensão de intimidade com o Consolador. A comunicação com o Espírito Santo é, sem dúvida, o diálogo mais importante que um cristão pode ter nesta vida. É através dele que recebemos direção, consolo, correção e poder. Em João 14, Jesus promete que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria outro Consolador, o Espírito da Verdade, para estar conosco para sempre. Pense nisso. O próprio Deus habitando em nós. Isso transforma a comunicação espiritual de um monólogo, onde apenas falamos com um Deus distante, para um diálogo íntimo e constante. O Espírito Santo não é uma força etérea ou uma energia impessoal. Ele é uma pessoa divina, com vontade, emoções e intelecto. Ele se entristece, ele intercede, ele ensina, ele guia. Quando entendemos sua personalidade, nossa forma de nos comunicarmos com ele muda radicalmente. Deixamos de tratar a oração como uma lista de pedidos e passamos a buscar um relacionamento, uma conversa genuína com aquele que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como Paulo escreve em Romanos 8, essa comunicação é a linha vital que nos mantém conectados à videira verdadeira, que é Cristo. Sem ela, nos tornamos galhos secos, sem fruto e sem vida. Então, como podemos, na prática, melhorar essa comunicação espiritual? O primeiro passo é a intencionalidade. Relacionamentos não florescem por acaso. Eles exigem dedicação. Precisamos criar espaços em nossa rotina para estarmos a sós com Ele, em silêncio, apenas para ouvir. Isso não significa necessariamente horas de oração, mas momentos de qualidade onde nosso coração está genuinamente voltado para Ele. Comece com pequenos passos. Desligue o celular, a televisão, afaste-se das distrações por 5 ou 10 minutos e simplesmente diga: Espírito Santo, estou aqui. Fale comigo, pois o teu servo ouve. O segundo passo é mergulhar na Palavra de Deus. A Bíblia é o principal meio pelo qual o Espírito Santo fala conosco. Ele ilumina as Escrituras, trazendo revelação e aplicação pessoal para as nossas vidas. Quanto mais conhecemos a Palavra, mais familiarizados nos tornamos com a voz de Deus, e mais fácil se torna discernir sua direção em meio a tantas outras vozes. Terceiro, pratique a obediência. A comunicação melhora quando há confiança. Cada vez que obedecemos a um impulso, a uma direção que cremos vir do Espírito Santo. Mesmo em coisas pequenas, estamos fortalecendo esse laço de confiança. Ele vê que pode contar conosco e, por isso, nos confia mais. É um ciclo virtuoso. A obediência gera mais clareza e a clareza gera mais obediência, aprofundando a intimidade. Muitos cristãos vivem uma frustração constante por sentirem uma profunda falta de comunicação com Deus. Eles oram, mas sentem que suas palavras batem no teto e voltam. Vão à igreja, ouvem a pregação, mas nada parece penetrar o coração. Essa sensação de desconexão
pode ser devastadora e levar à frieza espiritual. Frequentemente, a causa raiz dessa desconexão não é a falta de esforço, mas a presença de barreiras que nós mesmos permitimos. O pecado não confessado é, talvez, a barreira mais significativa. O Salmo 6, 18 diz: Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O pecado cria uma estática na nossa linha de comunicação com o céu, não porque Deus se recuse a ouvir, mas porque o pecado nos torna espiritualmente surdos e insensíveis à sua voz. Outra barreira é a incredulidade. Podemos até orar, mas no fundo do coração, duvidamos que Deus realmente vá responder ou que Ele se importe com nossos pequenos problemas. Essa dúvida age como um filtro que impede a recepção da graça e da direção de Deus. Precisamos pedir ao Senhor, como aquele pai em Marcos 9. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Remover essas barreiras, através do arrependimento sincero e de uma busca honesta. Por fé, é essencial para restabelecer a comunicação clara e poderosa com o Pai. Agora, vamos abordar o grande vilão da nossa era, a falta de tempo. Dizemos: eu não oro mais porque não tenho tempo, não leio a Bíblia porque a vida é muito corrida. Mas eu quero desafiar você a pensar sobre isso de uma forma diferente. A falta de tempo não é o problema, é um sintoma. O verdadeiro problema é a falta de prioridade. Nós sempre encontramos tempo para aquilo que consideramos importante. Encontramos tempo para maratonar uma série, para rolar o feed das redes sociais, para conversar com amigos. Se a comunicação com o Espírito Santo não está na nossa agenda, é porque, honestamente, não a colocamos como uma prioridade real em nossas vidas. Pense no seu dia. Onde você poderia criar 10 minutos? Talvez acordando um pouco mais cedo, talvez durante o horário de almoço, talvez no trajeto para o trabalho, desligando o rádio e simplesmente conversando com ele. A questão não é ter grandes blocos de tempo livre, mas consagrar os pequenos intervalos que já existem. Quando o Espírito Santo se torna a prioridade número 1, o tempo se ajusta. É uma questão de ordem do coração. Jesus disse em Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso inclui o tempo. Quando priorizamos o reino, Deus multiplica nosso tempo e nossos recursos de maneiras que não podemos explicar. A falta de tempo é a desculpa que damos a nós mesmos para justificar uma falta de desejo. Peça ao Espírito Santo para inflamar em você um desejo ardente por sua presença, e você verá como o tempo deixará de ser um obstáculo. Finalmente, é crucial que tenhamos em nosso coração a verdade absoluta de que o Espírito Santo é Deus. Ele não é um anjo, não é uma força, não é um poder subordinado. Ele é a terceira pessoa da Trindade, coigual, coeterno e consubstancial, com o Pai e o Filho. Em Atos 5, quando Ananias e Safira mentem, Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Em Romanos 8, Paulo o chama de Espírito de Deus e Espírito de Cristo, mostrando sua unidade com as outras pessoas da deidade. Ele possui atributos divinos. Ele é onipresente, Salmo 139, 7. Onisciente, 1 Coríntios 2, 10-11 e onipotente. Ele realiza obras divinas, como a criação Gênesis 1, 2 e a regeneração Tito 3, 5. Por que isso é tão importante para a nossa comunicação? Porque quando entendemos que é o Deus Todo-Poderoso,
o Criador do Universo, que escolheu fazer morada dentro de nós, isso muda tudo. Gera em nós um temor reverente, um respeito profundo e uma confiança inabalável. Não estamos nos comunicando com uma entidade menor, mas com o próprio Deus. Isso deveria nos encher de espanto e gratidão e nos motivar a cultivar essa comunhão com o máximo de zelo e prioridade. A consciência de sua divindade eleva nossa comunicação de um simples hábito religioso para o maior privilégio da nossa existência. Que esta palavra possa penetrar o seu coração e despertar em você um novo anseio pela presença do Consolador. Que a desculpa da falta de tempo seja substituída por uma prioridade inegociável de buscar a face de Deus. Lembre-se, o Espírito Santo, o próprio Deus, anseia por se comunicar com você. A porta está aberta. Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Almeida, Revista e Corrigida. Lembre-se, o Espírito Santo, o próprio Deus, anseia por se comunicar com você. A porta está aberta. Se esta mensagem falou com você, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal Chave Revelada para não perder nenhum dos nossos estudos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.